Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo função polinomial do segundo grau, a nossa revisão e nivelamento. O objetivo é resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Atividade 1. A professora Mônica fez o gráfico de uma função quadrática no quadro negro, mas um estudante, sem querer, apagou uma parte dele, conforme figura abaixo. Nessa função, as coordenadas do ponto mínimo que foram apagadas são... Pessoal, as questões propostas envolvem ponto de máximo e ponto de mínimo, que nada mais é que vocês recordarem aquela formulinha do y-vértice. Então, o y-vértice ele é calculado que jeito? Menos delta sobre 4a, ou se você acha o x-vértice e substitui na função. Tá bom? Substituindo, você vai achar o y-vértice também. Só lembrando, pessoal, que o x-vértice é o valor do x onde a parábola muda de posição. Se ela está decrescendo, ela passa a crescer. Ela está numa corrente aqui decrescente, aí num dado momento ela para com esse movimento de queda e começa a subir. Então é bem naquele ponto. Aqui o estudante apagou bem nessa região aqui, ó, onde determina o x-vértice e o y-vértice. Então, a gente pode deduzir o seguinte: o x-vértice é a média aritmética das raízes dessa função. Raiz é onde corta o eixo x, são os zeros da função. Então, aqui eu posso dizer que x1 é o 1 e o x2, a segunda raiz, é o 2. Tanto faz essa ordem, viu, pessoal? x1 sendo 2, o x2 sendo o 1. Então, onde a parábola corta o eixo x, nesses dois valores, 1 e 2, são as raízes. Você lá usar a fórmula de Bhaskara, iguala a função quadrática a zero, né? E calcula as raízes x1 e x2. Você vai achar o 1 e o 2 como raízes dessa função. Então, se a gente tirar a média aritmética aqui, a gente já sabe que é um valor entre 1 e 2. Se eu pegar aqui o x1, que é o 1, mais o 2, e dividir por 2, eu também sei quem é o x-vértice. Olha só, 1 mais 2 que dá 3, 3 sobre 2, olha aí. Então, ou é a letra A ou é a letra B, né? É uma dessas opções aí. Agora, é claro também, pessoal, que pelo gráfico a gente percebe o seguinte, que o y-vértice ele é um valor, né, um valor mínimo, né, já que a concavidade é voltada para cima. Esqueci de comentar isso, muito importante, né? Eu tenho lá f de x igual a ax² mais bx mais c. Tá aqui nossa função quadrática. Esse cara aqui, ó, quando ele é maior que zero, né, um valor positivo, a concavidade é voltada para cima. Agora, se esse a for um valor menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Tá? Então, nós temos aqui uma concavidade voltada para cima, onde o a naturalmente é positivo, e o y-vértice está numa região abaixo do zero. O valor do y é um valor abaixo do zero, é negativo. Então, só pode ser, nessas condições, só pode ser a letra A. Já está respondida a questão, né? Agora, se você queria saber mais a fundo, mas como ter certeza que é menos 1/4? Então, se a gente pegar aqui, ó, já que a raiz é 1 e 2, x menos 1 vezes x menos 2. E aqui do lado, aqui a gente escreve o 1, que é o coeficiente que vai ficar do lado de x², ou seja, é o coeficiente dominante, né, igual a zero. Então, a gente acha essa equação do segundo grau, né, que determina essa função quadrática. Então, se eu ignorar esse 1, já que tudo que é vezes 1 é ele mesmo, se eu fizer x vezes x, na distributiva, olha aqui, ó, x vezes x, x², x vezes menos 2 dá menos 2x, menos 1 vezes x dá menos 1x, e menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, igual a zero. Reduzindo os termos semelhantes, eu tenho x², menos 2x com menos 1 dá menos 3x, mais 2, igual a zero. Como eu falei, o y-vértice é menos delta, esse delta não saiu legal, sobre 4a. Eu preciso calcular delta aqui. Se eu calcular o delta, vai ficar b² menos 4ac, só relembrando. Então, eu tenho o b, que é um valor negativo, escrevo entre parênteses. Toda vez que substituo uma letra por um número negativo, escrevo entre parênteses. Vezes o a, que é o 1, o carinha aqui, né? Esse 1 eu nem dei moral, fiz tão rápido aqui, né, pessoal? Isso aqui tudo isso aqui, depois de reduzido, se você quiser, você multiplica por 1, vai resultar. Esse carinha está aqui, né? Então, tudo isso vezes 1, se eu fizer a distributiva, 1 vezes isso, 1 vezes menos 2x, 1 vezes menos x, 1 vezes mais 2, não vai alterar nada. Então, eu nem dei moral para o 1. Então, olha só, menos 4 vezes o a, que é o 1, né? O carinha colado no x² é o a, o carinha colado no x é o b, e o carinha sobrando aqui
É o C, então aqui é vezes 2. Então, nosso delta vai ficar menos 3 ao quadrado, vai dar mais 9, né? Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 2 que dá menos 8. Então, o nosso delta é igual a 9 menos 8, que dá 1. Nosso delta vale 1. Substituindo nessa fórmula, o y vértice será menos delta, já que é 1, né? Sobre 4 vezes o A vale 1, né? Menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4. Então, eu tenho menos 1/4, sendo o y vértice. De fato, né, pessoal, está correta a questão interessante aí para vocês estudarem. Então, a partir das duas raízes, nós utilizamos aqui a forma fatorada, né? Eu pego essas raízes com sinal trocado, né? Aqui é 1, aqui é 2, eu peguei x menos 1 vezes x menos 2, sempre assim, né? E igual a zero aqui, não esquece de colocar o carinha aqui, o 1 aqui do lado. Então, a gente achou a equação. Se você também substituir o x, já que o nosso x vértice eu entendi que é 3/2, se você substituir aqui, você vai chegar nesse resultado menos 1/4, ok? Então, ficaria assim, ó, só vou substituir, não vou resolver, só vou mostrar para vocês. Eu pego aqui a equação, né? Tá aqui. Então, vai ficar, já que o nosso x é 3/2, vai ficar 3/2 ao quadrado menos 3 vezes 3/2, né? Multiplica de cima, tá? Numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui é como se tivesse 1, mais 2. Então, se a gente fizer esse cálculo, tá? Vou colocar aqui 3 pontinhos, não vou fazer, o vídeo não ficar longo. Você vai chegar no menos 1/4 também, tá bom, pessoal? Então, é isso. Vamos para a próxima questão. Aqui, questão 2, o gráfico a seguir é a representação da função f de x igual a 10x menos x². Repare que na função aqui eu tenho o b primeiro e depois o a, que é o carinha colado no x. Só lembrando, f de x igual a ax², né? Deixa eu arrumar isso aqui, mais bx mais c. O carinha colado no x² é o a, o carinha colado no x é o b, e o termo independente é o c. E não tem nada serem negativos e também mudar essa ordem aqui, não tem problema. Só lembrando que o carinha colado no x² é o a, aqui é o b, está invertido, sem problema. Aí ele fala aqui no comando da questão, o valor máximo que a função f de x assume é, como eu falei na questão anterior, pessoal, nem precisa de estresse, aqui está de graça. Quando ele fala valor máximo ou valor mínimo, é o y vértice. Se ele fala valor máximo, é provável que a concavidade é voltada para baixo. O a, o carinha colado no x², é menor que zero, ou seja, é um valor negativo. E de fato é, né? O nosso a aqui, ele vale quanto? Ele vale menos 1. É um número menor que zero, tá certo? Então, a concavidade ela fica voltada para baixo. Então, o valor máximo, o y vértice, é quem? É o 25. Então, a gente vai lá no 25 e marca. Se ele falasse assim na questão, né? O valor máximo que a função assume é para x igual a, né? Ou o valor máximo é quando x é igual a, ou seja, aí eu quero saber o x vértice. Para que ela tenha um valor máximo, o x vértice é igual a algo do tipo, né? Quando acontece isso, aí ele quer saber o x vértice, mas quando ele fala só em valor máximo ou valor mínimo, é o y vértice. Questão 3. Em um jogo de futebol, Miguel chuta a bola parada, que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Sabendo sim que a parábola é descrita pela função y igual a 30x menos x², não tem problema, né? O a está aqui, né? Novamente é o menos 1. E o carinha colado no x elevado a 1, né? Que não é o x² aqui, é o b vale 30. A altura máxima atingida pela bola é, então o cara deu um chute aqui na bola, a bola fez esse movimento aqui, ó. Movimento de uma parábola. Ela subiu até um dado momento lá, né, uma altura, perdeu força e teve essa queda. Ou seja, um movimento de uma parábola. Então, é óbvio que o a, o carinha colado no x, tem que ser um valor menor que zero. E a gente percebe, né, que é o menos 1. O a aqui vale menos 1. Bom, já que ele quer saber a altura máxima atingida, ele quer saber o y vértice. Tá? Ela faz isso aqui. Eu não sei se passa aqui nessa região, tá bom, pessoal? É só para a gente entender. Ele quer saber o y vértice. A questão quer saber isso. Então, o y vértice, basta eu lembrar que é menos delta sobre 4a. Então, eu preciso saber quem é delta. Organizando aqui a nossa equação, você pode escrever na ordem, se quiser, né? Fica menos x², o 30x é positivo, mais 30x. Aí você fala, ué, mas cadê o c? Não tem, sem problema algum, né? Sem problema algum. Então, calculando o delta, delta é b² menos 4ac. Nosso delta será, o b é o carinha colado no x, então é 30 ao quadrado, menos 4 vezes o a,
que é o menos 1, vezes o C, que não tem, que é 0. Então, eu tenho o delta, que é igual a 30 ao quadrado, é 900. Agora, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que não tem, que é 0, vai dar quanto isso aqui, pessoal? Vai dar 0, né? Nem dou moral para isso. Então, o delta deu 900. Então, o y vértice é igual a menos delta, no caso é menos 900, sobre 4 vezes o A. Lembrando, né, o A é o carinha colado no x e ele é o menos 1. Olha o menos aqui do lado. Então, é vezes menos 1. Então, vai ficar menos 900 sobre 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, y vértice é igual a menos dividido por menos dá mais, 900 dividido por 4. Tem que fazer essa continha. Então, eu tenho 900 dividido por 4, que vai dar 2, né? 2 vezes 4, que dá 8, já que o 9 divide. Subtraindo, fica 1, desce o 0, dá para dividir, dá 2 novamente, 2 vezes 4, 8. Aqui fica 2, desce o 0, 20 dividido por 4, que dá 5, vezes 4, que é 20. Então, pessoal, o nosso y vértice vale 225. Então, usando aqui essa figura, né? Nosso y vértice aqui, ó, é o valor 225. A letra E, 225 metros. Beleza? Vamos para o número 4. Uma larva é um animal em estado de desenvolvimento, que já abandonou o ovo e que pode se alimentar sozinho, mas que ainda não desenvolveu a forma e a organização que caracterizam os adultos da sua espécie. A sobrevivência de uma larva logo após abandonar o ovo, no período em que começa a se alimentar sozinha, depende de muitos fatores, sendo a temperatura ambiente um dos fatores mais importantes. Admitindo-se que para uma determinada espécie, o número de larvas NT que sobrevivem a esse período pode ser modelado pela função n de t igual a 37 menos t vezes, né? Aqui não tem sinal, a gente sabe que é vezes, t menos 15, sendo t a temperatura ambiente em graus Celsius. O número máximo de larvas sobrevive quando a temperatura T é igual a... Pessoal, cuidado aqui agora, olha só. Quando ele fala n de t, é a mesma coisa que falar y de x, tá? N de t eu vou desenhar aqui para facilitar o entendimento. Então, a gente já sabe que o eixo das abscissas é o eixo x, o eixo das ordenadas é o y. Uma função, né, n de t é, como eu falei, y de x, ou seja, esse n de t é o eixo y. N de t aqui, ó, é o eixo y. Enquanto que só esse carinha aqui dentro do parênteses, o t, que é a temperatura, é o eixo x, ok? Aí ele fala o número máximo de larvas. O número de larvas é n de t. Provavelmente ela vai dar uma concavidade voltada para baixo, né? Digamos que seja nessa região aqui, né? Eu estou colocando como se as raízes fossem aqui. Isso não interessa, só para a gente entender a questão. Como ele fala, o número máximo de larvas sobrevive a esse período, né? Dependendo lá, né, de uma temperatura, né? Quando a temperatura T é igual ao quê? Ele quer saber, na verdade, é o X, é a temperatura. Ele não quer saber a quantidade de larvas. Ele está falando que vai haver um número máximo de larvas quando a temperatura for um valor tal. Esse valor tal é o que a gente quer descobrir, tá? Então, ele fala que o número máximo de larvas, N de T, sobrevive quando a temperatura T, quando T é igual a, ele quer saber é o T aqui, ó. Então, a gente tem que achar o X. Vamos lá. Então, primeiro a gente vai ter que resolver, né, essa paradinha aqui, né? Então, vai ficar aqui, ó, N de T. Eu vou repetir aqui novamente. Então, vamos lá. Distributivo aqui, ó, 37 vezes T, né? Aqui, ó, esse carinha com esse T aqui, né? 37 vezes T dá 37T. Aí 37 vezes menos 15, mais vezes menos dá menos, tem que fazer essa continha aqui, um pouquinho grande, mas a gente vai fazer. 37 vezes 15 aqui, ó. 5 vezes 7, 35, vão 3, 5 vezes 3, 15, 3, 18, 1 vezes 7 que dá 7, 1 vezes 3 que dá 3. Então, aqui é 5, aqui é 15, sobe 1, 1 e 1, 2 e 3, 5 dá aqui, menos 555. Agora, menos de t vezes t vai dar menos t ao quadrado. Já percebi, né? E menos vezes menos dá mais, e t vezes 15, que dá 15t. Organizando aqui a nossa equação, a nossa função quadrática, vai ficar menos t ao quadrado. Já estou escrevendo na ordem decrescente de expoente. Aí eu tenho 37t com 15t, são termos semelhantes. Se eu somar isso, vai dar mais 52t, menos 55, que é o termo independente, o carinha sobrando. Então, perfeito, pessoal. O nosso A aqui, ó, ele vale menos 1. O carinha colado no X, que no caso não é X, eu já mostrei para vocês, é a temperatura, né? O número de bactérias é em função de T, temperatura, que é o nosso X. O B vale 52.
E aqui é o carinha sobrando, que não acompanha a letrinha, é o C. Como ele quer saber o x-vértice, que é o t-vértice, né? Seria. Então, vai ficar assim, ó, t-vértice. Vai ficar menos b sobre 2a. Então, t-vértice, bem tranquilo, bem fácil, né? Vai ficar menos o b, o nosso b vale menos 52, sobre 2 vezes o a, que é menos 1, ok? Então, aqui, ó, arrumando aqui, né, para vocês enxergarem melhor, ficou menos 52, que é o menos b, né? O b é 52, então ficou menos 52, sobre 2 vezes o a, e o nosso a é negativo, é menos 1. Então, t-vértice vai ficar menos 52 sobre, mais vezes menos dá menos, 2 vezes 1, 2. O nosso t-vértice é menos por menos dá mais, 52 dividido por 2, que deu 26. Então, a temperatura é 26, é a letra B. Então, bem aqui, a temperatura 26 graus, nós temos um número máximo que sobrevive, né, a essa variação de temperatura. Quando a temperatura for 26 graus, nós temos lá o número máximo atingido de larvas. Tranquilo, gente? Então, essas questões foram propostas na prova diagnóstica desse ano, né, a primeira prova, e o objetivo é vocês fazerem esse resgate de estudo de conceitos que já foram estudados por vocês no 9º ano, no 1º ano, enfim. Então, bons estudos para vocês. Qualquer coisa, tenta assistir novamente o vídeo, tenta resolver outras questões, tá bom? Então, valeu, até a próxima revisão.